Clara achava que era só mais um gato de rua, rondando a trilha como tantos outros. Mas algo no jeito insistente com que ele a encarava, nos passos silenciosos que pareciam guiá-la, fez com que ela o seguisse. E o que ela encontrou no fim do caminho mudou tudo. Quer saber como essa incrível história termina? Inscreva-se no canal e continue comigo. O mais impressionante ainda está por vir. Muita gente acha que gatos são indiferentes, que não ligam para ninguém, a não ser quando estão com fome. Mas nem sempre é assim. Às vezes, são justamente os animais que surpreendem quando os humanos falham. Clara vivia em uma vila pequena, no interior de um país da América Latina. A vila ficava cercada por mata densa e colinas baixas, cortada por uma antiga linha de trem que não funcionava há décadas. Desde criança, ela tinha o costume de explorar aquela região. Era o tipo de lugar onde se aprendia mais observando a natureza do que lendo livros. Durante sua infância, Clara passava horas caminhando pela floresta. O som dos galhos sob os pés, o cheiro úmido da terra e o canto de aves que só existiam por ali lhe davam uma estranha sensação de pertencimento. Com o tempo, conheceu todos os caminhos, inclusive os trilhos abandonados, cobertos de mato alto, mas ainda intactos. Numa manhã de clima ameno, Clara decidiu fazer uma dessas caminhadas. Estava sem pressa, queria apenas respirar o ar puro e se desconectar por algumas horas. Colocou um pouco de água e pão em uma mochila pequena e saiu de casa antes das 9. Enquanto caminhava pelos trilhos, o barulho da vila foi sumindo. Restavam apenas o vento leve entre as folhas e os sons típicos da floresta. Clara seguia devagar, absorvendo o ambiente, até que algo chamou sua atenção. Uma silhueta passou rápido entre as árvores, a uns 20 metros dela. Ela parou. Instintivamente olhou ao redor. Era comum ver cães do mato por ali, às vezes até um gato do mato mais ousado, mas aquela sombra parecia pequena demais para ser uma ameaça. Pensou em algum gambá ou talvez um coelho selvagem. Voltou a andar, mas sentiu que estava sendo observada. A mesma silhueta cruzou por trás das árvores outra vez, dessa vez mais perto. Um rabo espesso, peludo, desapareceu entre os arbustos. Clara não se sentiu ameaçada, apenas curiosa. O movimento era ágil, mas sem agressividade. Ela parou de novo, olhou para trás. A coisa, fosse lá o que fosse, estava mantendo distância, como se a seguisse, mas sem se aproximar de verdade. Ela então resolveu parar e esperar. Queria saber que tipo de animal estava a acompanhando. Clara se agachou lentamente, tentando atrair o animal com um chamado calmo. Evitou movimentos bruscos, apenas estendeu a mão e falou com uma voz suave. A silhueta hesitou, mas não fugiu. Permaneceu entre as sombras das árvores, observando com atenção. Quando Clara deu 2 passos adiante com cuidado, finalmente conseguiu enxergar melhor. Era um gato. O pelo estava embaraçado, sujo, com sinais claros de abandono. A cena mexeu com ela. Não era raro encontrar animais deixados para trás naquela região, mas ver um gato sozinho, no meio da mata, em uma área onde circulavam raposas e cobras, despertava um tipo diferente de alerta. Ela se aproximou mais um pouco, falando baixinho, tentando transmitir segurança. Mas quando o felino virou o corpo ligeiramente, Clara percebeu algo que não esperava. Era uma fêmea, e suas mamas estavam visivelmente inchadas. Estava amamentando. Isso só podia significar uma coisa: havia filhotes por perto. Clara parou. Olhou ao redor, tentando captar algum sinal, mas não ouviu nem viu nada. Antes que pudesse tomar uma decisão, a gata se virou bruscamente e correu. Não fugiu em linha reta floresta adentro. Correu em direção aos trilhos e, depois de alguns metros, parou e olhou para trás. Era um gesto claro, não de medo, mas de intenção, como se quisesse que Clara a seguisse. Ela hesitou por um segundo, depois decidiu acompanhar. Seguiu pelos trilhos com o passo mais leve que conseguiu, observando a gata manter sempre uma pequena distância. Não parecia apressada. Era quase como se estivesse guiando o caminho. Depois de alguns minutos, Clara ouviu algo que a fez parar. Era um som fraco, mas distinto. Um choro. Ela franziu a testa e escutou com mais atenção. Não era miado. Era o choro de um bebê humano. O som parecia vir logo adiante, entre os trilhos. A gata parou novamente. Saltou para dentro do mato baixo ao lado dos dormentes e se encolheu, formando uma curva com o corpo. Clara se aproximou devagar, com o coração acelerado. Quando finalmente chegou perto, sentiu o ar escapar dos pulmões. Ali, entre o capim alto e pedaços de madeira soltos,
Agatha estava deitada junto a 3 filhotes recém-nascidos. E, ao lado deles, enrolado em um cobertor fino e manchado de terra, estava um bebê de verdade, pequeno, frágil e claramente assustado. Clara ajoelhou-se, ainda sem entender o que via. O bebê chorava baixinho, o rosto vermelho, mas estava vivo. Ela olhou para Agatha, que agora a encarava em silêncio. Era como se o animal estivesse pedindo ajuda, ou mostrando que tinha feito tudo o que podia. A presença daquele bebê ali, entre gatinhos recém-nascidos e no meio da floresta, parecia algo fora da realidade. Mas o choro era real. O calor do pequeno corpo, mesmo envolto em um cobertor sujo também. Quando ela estendeu os braços para pegá-lo, a reação foi imediata. Agatha rosnou baixo e mostrou os dentes, soltando um chiado agudo. Não era um aviso qualquer, era proteção. Clara recuou instintivamente. A felina se posicionou à frente do bebê e dos filhotes, como se estivesse dizendo que ninguém os tocaria sem passar por ela. Não havia dúvida. Aquela gata tinha assumido o bebê como parte da sua ninhada. Clara ficou ali parada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Sabia que a criança precisava sair dali. Por mais impressionante que fosse o cuidado do animal, um bebê humano não sobreviveria muito tempo naquela situação. Foi então que teve uma ideia. Lembrou-se do sanduíche que havia trazido na mochila. A gata estava magra, claramente desnutrida, e ainda alimentava 3 filhotes. Talvez a fome pudesse ser uma ponte entre a desconfiança e a aproximação. Com movimentos lentos, Clara tirou a mochila das costas, evitando qualquer gesto que pudesse assustar o animal. Abriu o zíper, pegou o sanduíche de frango e retirou um pedaço da carne. Ela se aproximou apenas o suficiente para deixar o pedaço no chão, falando com voz baixa, convidativa. A gata farejou o ar. Seus olhos ainda estavam atentos, mas o corpo já não parecia tão tenso. Após alguns segundos de hesitação, ela avançou e pegou o frango com os dentes. Comeu rápido, faminta. Clara ofereceu mais um pedaço, agora mais perto de si. A gata se aproximou novamente, dessa vez com menos cautela. Quando terminou, se esfregou suavemente na perna de Clara, soltando um ronronar quase imperceptível. Clara estendeu a mão e a gata permitiu o toque. Ela a acariciou devagar, sentindo o osso da espinha sob o pelo fino. Era frágil, mas estava lutando do jeito que podia. Quando a gata voltou a deitar junto aos filhotes, Clara respirou fundo e tentou novamente. Esticou os braços em direção ao bebê com o máximo de delicadeza. Dessa vez, a gata apenas levantou a cabeça e observou, sem rosnar, sem resistência. Clara pegou o bebê com cuidado, sentindo o peso leve e o calor fraco contra o peito. A criança olhou com olhos pequenos e escuros, ainda úmidos pelas lágrimas. Estava quente, viva e incrivelmente frágil. Mais perto agora, Clara percebeu que era uma menina, recém-nascida, talvez com 2 ou 3 semanas no máximo. O corpo tremia levemente, talvez de frio, talvez de fome, mas estava ali e respirava. Ela examinou a pequena com o cuidado que pôde. Havia alguns arranhões nos braços e marcas leves de hematomas, como se tivesse sido deixada sobre o chão áspero sem muita proteção. Mas fora isso, não havia sinais de desnutrição grave ou ferimentos profundos. Ainda assim, o fato de alguém ter abandonado um bebê ali, no meio do mato, com apenas um cobertor fino, era quase impossível de aceitar. Clara se levantou devagar, ajustando a criança contra o peito, e começou a caminhar de volta pelos trilhos. De repente, ouviu um miado atrás de si. Virou-se. A gata estava ali, sentada entre os arbustos baixos, observando-a com atenção. Não parecia assustada, apenas vigilante. Clara olhou para ela, depois para os filhotes ainda deitados no ninho improvisado. Não teve dúvidas. Não podia deixá-los ali. Voltou ao local, ajoelhou-se novamente e falou baixo com a gata, que não se moveu. Apenas continuou olhando, enquanto Clara a acariciava suavemente pela cabeça e pescoço. Prometeu quase num sussurro que não os deixaria para trás. Abriu a mochila e retirou os objetos que podiam ser acomodados nos bolsos ou amarrados por fora. Um a um pegou os filhotes. 2 mal conseguiam abrir os olhos e os envolveu em um pano limpo antes de colocá-los com cuidado no fundo da mochila. A gata se manteve perto o tempo todo. Quando Clara terminou, ela apenas deu um passo à frente e se posicionou ao lado da mulher, como se tivesse entendido o plano. Com a bebê nos braços e os filhotes nas costas, Clara começou a caminhar de volta à vila. A gata a acompanhava ao lado, firme, sem hesitação, como uma mãe que se recusava a abandonar o que era seu, mesmo que agora estivesse confiando em outra pessoa para protegê-los.
Assim que chegou à vila, Clara não perdeu tempo. Levou a gata e os filhotes direto para sua casa, improvisando um espaço seguro na lavanderia, onde os pequenos pudessem descansar longe do frio, da umidade e dos ruídos externos. Forrou uma caixa grande com toalhas limpas, colocou água e um pouco de ração, e só então respirou com mais calma. Depois, pegou o carro emprestado do vizinho e seguiu para o posto de saúde da cidade vizinha, o mais estruturado da região. Na emergência, Clara explicou tudo com detalhes. Contou sobre a caminhada pelos trilhos abandonados, sobre a gata que parecia guiá-la, e como, por causa da insistência incomum do animal, acabou encontrando o bebê entre os arbustos. O médico a escutou com seriedade, mas não escondeu o espanto. Examinou a bebê com atenção e, após alguns minutos, deu seu parecer. A criança apresentava sinais de fome e leve desidratação, mas, considerando as circunstâncias, estava surpreendentemente bem. Clara só então percebeu o quanto estava tensa. Soltou o ar num suspiro longo, quase aliviada. Com a bebê segura, fez a pergunta que vinha martelando em sua mente desde o início. O que aconteceria com ela agora? O médico explicou que, conforme o protocolo, as autoridades seriam acionadas. A bebê passaria por cuidados iniciais e, em seguida, seria encaminhada para um lar temporário enquanto a polícia tentava localizar algum familiar. Caso ninguém aparecesse, ela entraria no sistema de adoção. Clara assentiu, ouviu tudo com atenção e, antes de sair, fez um único pedido: que a avisassem se, algum dia, a criança estivesse disponível para a adoção. Deixou nome, telefone e endereço com a assistente social e então retornou para casa. Ao chegar, encontrou a gata, agora batizada de Luma, enrolada com os filhotes em uma espécie de ninho improvisado. Estavam calmos, alimentados, seguros. A lavanderia parecia outro mundo em comparação ao cenário em que os encontrara horas antes. Nos dias seguintes, Clara cuidou deles como parte da casa. Levou todos ao veterinário da vila, garantiu as vacinas, tratou da alimentação. Os filhotes estavam saudáveis e Luma, embora ainda magra, não apresentava nenhuma complicação grave. Clara os adotou sem pensar duas vezes. Depois de alguns meses, a rotina se ajustou. Luma ganhou confiança e circulava livremente pela casa. Os filhotes cresceram, brincando no quintal e dormindo espalhados pelos móveis da sala. Mas apesar da nova dinâmica, Clara nunca esqueceu da menina que havia encontrado naquela manhã e esperava em silêncio por notícias. E elas vieram numa manhã comum. Era uma ligação do Serviço de Proteção à Criança. Nenhum familiar havia sido localizado. Nenhum pedido de guarda havia sido feito. A menina, agora com cerca de 6 meses, estava legalmente disponível para a adoção. Clara não hesitou, iniciou o processo de imediato. Preencheu formulários, participou de entrevistas, cumpriu todas as etapas com a firmeza de quem já sabia, há muito tempo, o que queria. Poucas semanas depois, pôde finalmente levar a pequena para casa. Agora, oficialmente como sua filha, deu-lhe o nome de Marina. E foi assim que, de forma improvável, nasceu uma nova família. A menina que um dia fora deixada à própria sorte no meio da mata, agora dormia sob o mesmo teto de quem a encontrara, cercada de amor, de cuidado e da companhia fiel de uma gata que, por instinto ou por algo maior, havia escolhido protegê-la. Naquela casa simples, havia agora algo raro, uma história de encontro, resgate e afeto. Entre espécies diferentes, mas unidas por um mesmo impulso de vida. E Marina cresceria ali, entre passos leves, miados ao entardecer e braços sempre prontos para acolher. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma cadela exausta e faminta, recém-parida, sendo colocada com seus filhotes em uma caixa de papelão e abandonada à própria sorte em um campo isolado. Ela observa o carro desaparecer na estrada de terra, enquanto corre para proteger seus filhotes no meio da grama molhada, sem comida, sem abrigo e sem saber se alguém voltaria. Será que alguém os encontraria a tempo? Seria aquele o fim ou o início de uma nova chance? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!